Fala pessoal, vim conversar com vocês sobre como começar a escrever post blog, tá? Esse vídeo é baseado numa oficina, tá? Que eu fiz pra galera da LabCode. É um público mais voltado para desenvolvimento, é um público mais voltado para posts técnicos, tá? Então a gente vai acabar focando um pouco mais nesse aspecto e como isso daqui era uma oficina, né? Provavelmente vão ter partes em que você conseguiria se aproveitar mais desse conteúdo se você estivesse escrevendo junto, né? Pausando o vídeo e escrevendo junto, tá? Então, bom, como eu disse, a gente vai focar um pouco mais em como escrever posts técnicos, mas dá para adaptar isso para praticamente qualquer tipo de conteúdo, tá? Para um blog pessoal, para uma palestra, para um vídeo, para o que for, tá? Porque são dicas bem genéricas e são formas de você tirar da sua cabeça um conteúdo que você já tem lá. E a gente vai por uma abordagem que parte mais da estrutura do texto, tá? Mais do formato. Essa oficina foi voltada mais pro pessoal que é muito bom tecnicamente, é uma galera que manda muito bem, né, em questão de trabalho, mas que não tem tanta noção de como colocar uma ideia no papel, né? Então a gente vai partir mais de um ponto de vista estrutural para que a gente tenha uma base sólida para dali para frente cada um seguir seu caminho e, enfim, conseguir desenvolver seu próprio estilo, tá? Problemas que as pessoas geralmente têm e que, em teoria, seria legal da gente abordar e da gente conseguir tirar do seu caminho. Não saber qual assunto abordar. Muitas vezes a pessoa tem muito conteúdo na cabeça, trabalha com N tecnologias por anos, mesmo assim não consegue parar para escrever um post blog. Porque não sabe qual assunto abordar, como abordar aquele assunto, né? O que falar sobre aquele assunto. Então, às vezes a pessoa fala, pô, eu gosto muito de CSS, eu gosto muito de Docker, eu gosto muito de... Enfim. Mas não sabe o que falar sobre aquilo. O que tem naquele assunto que seria interessante de compartilhar, né? Ou então não sabe encadear ou justificar o texto, né? Tem a ideia, sabe mais ou menos o que quer falar, só que o fluxo do texto é a parte complicada, né? Então ter essa parte de saber encadear ou saber justificar o que você está querendo passar é muito importante também. E uma pessoa ou outra também tem problema de como concluir, né, o conteúdo ou problema para resumir, porque hoje em dia a gente vive, né, em um mundo de mídias sociais, então o que acontece é que a gente tem que resumir muito o conteúdo para a gente conseguir publicar em N plataformas e conseguir trazer mais gente para ler, né? E, como eu disse, isso daqui funciona para qualquer tipo de conteúdo, mas a gente vai focar mais em escrita de post, tá? Uma dica que eu vou dar logo de início, e se tem uma coisa que eu quero que vocês saiam daqui sabendo, é que o mais importante é você reler o que você acabou de escrever em voz alta, tá? Não necessariamente você precisa falar em voz alta, né? Muitas vezes você está no escritório, muitas vezes você está, sei lá, na casa com a sua família e fica meio complicado, né? Você tá ali e do nada você começar a ler em voz alta. Mas o que eu tô querendo dizer com isso é que seria interessante que você sempre parasse para reler o seu texto, imaginando que você está explicando aquilo para outra pessoa, tá? Porque em geral a gente tem meio que dois modos, né, de ler um texto. Ou a gente está lendo para a gente extrair o conteúdo daquilo para a gente, né? Em geral a gente acaba lendo em silêncio. Mas quando a gente está querendo explicar alguma coisa para alguém, quando a gente está fazendo uma palestra ou quando a gente está, né, enfim, no corredor do escritório explicando um problema que a gente teve, por exemplo, para uma pessoa que trabalha com a gente,
a gente fala em voz alta, né? A gente descreve aquilo expondo aquele conteúdo para fora. Isso é muito importante, tá? Ler com essa vontade de explicar para outra pessoa, porque é aí que você vai começar a notar problemas que são muito comuns, como o problema de você não quebrar uma frase em duas, por exemplo, você tem um texto muito corrido, ou então você não sabe onde colocar suas vírgulas, suas pausas, né? Ou muitas vezes você percebe que tem dois conteúdos que você está explicando ao mesmo tempo, que seria mais interessante falar um depois falar do outro. Então, sempre releia o que você acabou de escrever, que não seja em voz alta, mas que seja que você esteja claramente imaginando alguém para quem você está explicando aquilo, tá? O primeiro passo para escrever qualquer conteúdo, tá, é descobrir qual assunto você quer abordar, né? E é aqui que a gente começou a oficina, tá? Quando eu fiz essa oficina na LabCodes. Então é aqui que, caso você queira, né, ir pausando o vídeo para fazer os exercícios junto, é aqui que a gente vai abre aí um bloco de notas, abre aí o VS Code, abre aí o que for, tá? Ou pega um caderno, o que for, tá? Porque a gente vai começar a escrever. Eu vou fazer algumas perguntas, tá? E essas perguntas são as perguntas que eu geralmente faço para mim mesmo quando eu estou imaginando que tipo de conteúdo que eu posso escrever, o que eu posso falar sobre, né? Muitas vezes até como que eu posso ajudar uma pessoa mais júnior, né? Qual é o caminho que eu tenho que traçar, qual é a didática que eu tenho que ter, tá? Então, vou fazer algumas perguntas. Vai respondendo aí, ou no seu bloco de notas, ou no seu VS Code, ou no seu caderno, tá? Então, a primeira pergunta que eu gosto de fazer para descobrir assuntos que eu quero tratar é: o que te frustra? O que me frustra no dia a dia de trabalho, tá? E aqui vale qualquer coisa, tá? Vale desde, eu tenho um cliente chato, ou tem um formato de reunião que me irrita, ou reunião como um assunto genérico, né? Ou então abordagens sobre certas coisas que estão te irritando, ou fluxo de tarefas, o que for. Também vale coisa técnica, tá? Docker não funciona, CSS não funciona, né? Otimizar query no banco é muito complicado, Redux é muito complicado, enfim, tá? Coisas que, por exemplo, se você estivesse trabalhando nisso e levantasse para pegar um café, tivesse alguém da sua empresa na Copa, você pararia só para chorar as pitangas, só para reclamar daquilo, né? E não precisa ser muito específico, tá? Quanto mais global for, quanto mais genérico isso for, eu diria que melhor, porque a gente vai afinando essas frustrações ao longo do tempo aqui. Então, escreve aí o que te frustra no dia a dia de trabalho e a gente vai passar para a segunda pergunta, que é meio que oposto, tá? Que é: que tipo de coisa te anima no dia a dia de trabalho, né? Que ferramenta que você usa que você gosta? Que tipo por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com outras equipes. De repente tem alguma coisa que eu queira falar sobre isso. Ou então, sei lá, eu tô gostando muito que o cliente está usando comunicação não agressiva, sabe? Coisas, ou fluxo de tickets, o que for, tá? Vale coisa técnica, óbvio, né? Eu amo trabalhar com Docker, eu amo trabalhar com CSS, eu amo otimizar queries no banco, enfim, tá? Enfim, coloca aí o que te frustra, o que te anima, cada um em uma linha, ou separa de alguma forma pra gente conseguir responder outras perguntas, tá? Então, manda ver aí. Vamos para a próxima pergunta. E aqui é para cada uma das suas respostas, tá? Adicione o porquê disso te frustrar ou disso te animar. Por que você, quando você está trabalhando com Docker, por exemplo, o que está te frustrando? Qual parte do Docker está te frustrando? Qual parte do processo está te frustrando? Ou então, se você gosta de Docker, que parte do Docker você gosta? Por que você gosta de trabalhar com Docker, né? Então, coloca isso para cada assunto que você levantou, né? Para cada
a frase que você respondeu nas outras 2 perguntas, coloque embaixo o porquê e depois, quando tiver terminado, embaixo também de cada um, o que você poderia contribuir sobre esse assunto. E quando eu pergunto isso é no sentido de o que você já aprendeu sobre isso que seria interessante que outra pessoa soubesse, ou que tipo de abordagem diferente você está tendo sobre aquele assunto, ou que estratégia você está se utilizando, que alguém pode não saber, tá? E para quem? Coloque o que você poderia contribuir e para quem em linhas separadas, porque esse para quem parece ser besteira, mas é muito importante para que você consiga pensar em como explicar aquele texto, né? Se for para uma pessoa iniciante, por exemplo, não usa jargão, né? Tenta manter o texto mais simples. Se for por uma pessoa avançada, de repente vale a pena explorar assuntos um pouco mais, né? Assumir que a pessoa já sabe sobre uma boa parte daquele assunto e explicar um tópico um pouco mais avançado, né? Enfim, com essas 4 coisas, né? O que te frustrou anima, né? O porquê disso te frustrar animar, o que você pode contribuir ao assunto e para quem. Você deve ter terminado com uma coisa mais ou menos parecida com isso daqui, né? Primeiro você tem o assunto do seu texto, e aí eu gostaria que você, né, colocasse do lado, né, que a primeira resposta é o seu assunto, então quero falar sobre CSS, quero falar sobre Docker. O segundo é o tom do seu texto, o jeito com que aquilo te frustra e anima. Então eu vou falar sobre CSS, mas eu vou falar sobre animações em CSS porque elas são muito boas, muito fáceis de fazer, por exemplo. O terceiro é o conteúdo do seu post, ou o motivo de você estar escrevendo aquele post, né? Que é o que você pode contribuir sobre aquele assunto. Então essa é a sua motivação, essa é a razão de existir daquele post. E o quarto é o seu público-alvo, tá? Que é para quem essa contribuição vai ser útil, tá? E aí, novamente, não importa para quem seja, pode ser uma pessoa avançada, pode ser uma pessoa iniciante, pode ser uma pessoa que é de outra área, pode ser pessoas de um nicho muito específico, tá? Não importa. O que importa é que você tenha mais ou menos a noção de para quem você quer direcionar esse post, esse conteúdo, tá? E guarda esses pontos com a sua vida, tá? Porque esses 4 pontos a gente vai usar para tudo. Né? A gente se utilizou desses 4 pontos para tudo na oficina e com esses 4 pontos você vai conseguir tirar da sua cabeça o post de uma maneira mais fácil, tá? Queria só fazer um parênteses antes da gente continuar. Lembretes, tá? Mesmo que esse assunto pareça ser bobo, pareça ser idiota às vezes, né? Você pensa, quem vai conseguir, né? Pra que eu vou escrever sobre isso? N mil pessoas já escreveram sobre isso. Cara, seu ponto de vista sempre é único, tá? Se você pensou que esse é um assunto que te anima ou que te frustra, e você tem alguma coisa para compartilhar sobre aquilo, significa que você já passou por um processo de aprendizado, né? E esse processo de aprendizado tem muita gente que não passou por ele ainda, né? Então, todo assunto é válido. Todo assunto é válido. Chove no molhado, não tem problema. É a sua visão sobre aquele assunto e eu tenho certeza que vão ter pessoas que vão achar o seu post em vez de achar o dos outros. Beleza? E se você acha que você não tem muito conteúdo para falar sobre aquele assunto, tá? Se você... eu sei que eu gosto de animações em CSS, mas não tem muito para falar. Tenta parar para enumerar as coisas que você já sabe sobre aquilo, tá? No sentido de, tipo, qualquer coisa. No caso de animações em CSS, dá para fazer keyframes, dá para fazer o que for, né? Dá para você ir enumerando os pontos que você
sabe, do porquê que animações CSS são maneiras. Isso vai te ajudar a melhorar esses 4 pontos que a gente acabou de escrever. Tá? E aí você pode rever esses pontos. Esse é um processo, tá? O processo de escrita de conteúdo é um processo cíclico, né? Então você vai achar que você está indo para um caminho, mas muitas vezes o que você quer ou o que você tem para falar é sobre algo levemente diferente. Né? No caso aqui a gente estava fazendo uma oficina, então eu pedi só para as pessoas, né, não focarem tanto nessa coisa de enumerar, porque a gente não tinha muito tempo. E a oficina não era, né, a gente não queria se alongar tanto. Bom, com esses 4 pontos em mãos, tá? Vocês vão ter vários bloquinhos, né? Vários assuntos, com vários tons, com vários conteúdos, com vários públicos-alvo. Ou públicos-alvos? Não sei. E eu gosto, pelo menos, tá? De começar pela introdução, tá? Porque a introdução ajuda muito a gente a escrever o resto e também dá uma boa estrutura que a gente possa replicar, tá? No resto do conteúdo ou do post, tá? Então, pega um desses assuntos, pega um desses blocos de 4 itens e vamos começar a escrever a introdução. Para escrever a introdução, né, que é a primeira coisa que a gente vai escrever sobre, né, no post, a gente não precisa ficar com... Geralmente as pessoas têm um bloqueio muito grande, mas não precisa ficar com muito bloqueio, porque a gente vai colocar nela literalmente os pontos que a gente levantou nesses 4 tópicos, tá? Obviamente sem dar muitos detalhes, porque é uma introdução. O propósito da introdução é que você gere um engajamento com a pessoa que está lendo, uma empatia com a pessoa que está lendo, tá? E que você dê boas pistas sobre o que você vai falar para que uma pessoa possa avaliar se ela quer ler ou não o resto do seu conteúdo, tá? Essa introdução, como eu disse, ela ajuda muito no processo de descoberta ou aprimoramento daqueles 4 pontos, né? O assunto, o tom, a justificativa e o público-alvo. Então, é uma coisa que eu tenho que frisar com muita força, que é super normal que você comece a escrever a introdução e você percebe que não é bem aquilo que você quer falar sobre. Ou que você quer falar sobre aquilo, só que de outro jeito. Pô, de repente seria melhor eu falar para um público um pouco mais avançado. Ou de repente valeria mais a pena eu focar em pessoas que não são da área. Enfim, tá? Então, como isso acontece com uma certa regularidade, não tenha medo de jogar fora o que você tem, tá? E começar de novo. Não tenha medo, porque o processo de escrita é igual código, é um processo cíclico. Muitas vezes você começa a fazer uma refatoração gigante e aí você percebe que aquele caminho não é o melhor caminho, então você desfaz, começa de novo. Não tem problema, é questão de experiência, é questão de prática, tá? Ao longo do tempo você vai começar a pegar meio que o sentimento para você seguir, a intuição para você conseguir fazer isso com uma velocidade um pouco maior, tá? Então, vamos começar a nossa introdução escrevendo, tá, uma frase, e essa frase tem que dar só um contexto sobre o assunto que você quer escrever, tá? O que eu quero dizer com isso é que você tem que dar só uma noção para a pessoa. Não precisa ter conteúdo, você não precisa falar sobre o que o post vai ser sobre. Você só precisa dizer algo que a pessoa que leia aquilo consiga pensar, pô, é verdade, isso daí é isso daí mesmo. Desculpa, vamos lá. Fica mais claro com um exemplo, tá? O meu exemplo é, escrever post de blog é muito difícil. Colocar as ideias no papel parece uma tarefa monumental. Eu não falei sobre o que eu vou falar no post, né? Eu não falei que eu vou dar dica, eu não falei que eu vou passar por ponto a ponto. Eu falei que escrever post de blog é muito difícil. A pessoa que está lendo, né, no caso os meus 2 públicos-alvo para esse post fictício,
seriam a pessoa que lê escrever post de blog, que lê, né, escrever post de blog é muito difícil e pensa, pô, é verdade, escrever é difícil pra caramba. Vamos ver o que essa pessoa tem pra dizer, né? Ou então, né, o segundo público-alvo seria, pô, já passei isso muitas vezes na minha vida, né? Já passei por isso por muitas vezes e quero ver qual é o ponto de vista dessa pessoa, quais dicas que essa pessoa tem pra dar, qual é o caminho que ela vai seguir, né? Então, tanto um público iniciante que ainda não sabe muito bem como esquematizar esse tipo de coisa, e pessoas que já sabem, que já têm uma metodologia própria, mas que queiram ver a metodologia de outra pessoa, né? Então, baseado nesse exemplo, a gente consegue pensar nessa frase de contexto, nessa frase inicial que só serve para gerar engajamento e não precisa ter informação nenhuma, beleza? Então essa é a hora que seria maneiro que vocês começassem a escrever essa frase de contexto aí, ok? E aí, quando vocês estiverem com essa frase pronta, eu queria frisar que essa nossa primeira frase é o que a gente pode chamar mesmo de contexto, tá? É você tá dando para a pessoa, você tá dando um cenário em que seu post pode ser útil para ela, tá? Então, o cenário é o cenário de uma pessoa que acha também que escrever post blog é muito difícil, por exemplo, tá? Em linhas gerais, começar todo parágrafo com um breve contexto é uma boa ideia. ênfase no breve, tá? Muita gente, quando a gente estava na oficina, muita gente sem querer escreveu a introdução inteira, tá? E que bom, se você consegue escrever a introdução inteira logo de cara, quer dizer que você já tem uma boa intuição sobre o que uma introdução é. Mas essa primeira frase, esse primeiro contexto, é muito bom de ser exercitado porque você vai usar isso em todos os parágrafos do seu texto, em todo o conteúdo que você vai fazer. Primeiro você tem que dar uma noção para a pessoa saber do que você vai falar, para que você não simplesmente jogue uma informação na cara da pessoa e espere que aquela pessoa vá processar aquilo com uma facilidade, né? É sempre bom você dar um contexto, uma amaciada na situação, tá? E aí a gente tem essa nossa primeira frase. Agora, né, nesse meio da nossa introdução, a gente pode dar mais informações sobre o que vai ser abordado, tá? De novo, não precisa ir muito a fundo, tá? Porque é uma introdução, então a gente só está querendo dizer em linhas gerais sobre o que aquele post vai ser, tá? Na introdução a gente pode usar o assunto e o tom, né, os dois primeiros tópicos, né, no contexto, a gente pode usar esses dois primeiros tópicos, né? E aqui a gente pode usar o nosso conteúdo, o nosso motivo de estar escrevendo o post, tá? Ou a nossa justificativa para que aquele post exista. Então, por isso que eu estou dizendo que esses 4 pontos a gente vai usar em tudo, né? Então, como eu disse, você pode usar parte, né, do seu conteúdo ou motivo, e o meu exemplo, tá, seria: nessas horas ter me formado em jornalismo me ajuda muito, então vim aqui compartilhar com vocês algumas das coisas que me ajudam a escrever um post ou formatar uma palestra. Aqui eu disse de uma forma sucinta, de uma forma breve, resumida, o que eu vou falar no post. Se a pessoa não quiser dicas de como escrever um post ou formatar uma palestra, a pessoa pode ir embora. E tá tudo bem. Só significa que não é o público-alvo, né? Só significa que não é para aquele tipo de pessoa que aquele conteúdo vai ser útil. Mas o que importa pra gente é que a gente tenha primeiro, né? Antes a gente escreveu um contexto, um cenário em que aquilo seria útil, e agora a gente está dizendo o que a gente vai falar, tá? De uma forma resumida. Se você está escrevendo, pausa agora, faz aí o seu e volta aqui quando estiver pronto. Em linhas gerais, tá? Em geral, seguir o conteúdo do parágrafo com essa parte de informação é sempre uma boa ideia. Em qualquer parte do texto, em qualquer parte do seu conteúdo, tá? Então, sempre dá um contexto breve,
depois segue com uma informação que seja relevante e que dê um propósito para aquele parágrafo, tá? De preferência, uma informação só, tá? Porque se você começar a falar de muitas informações, a pessoa vai perceber que o post está muito denso, né? Então, a pessoa perde um pouco de vontade de continuar lendo. Para fechar nossa introdução, a gente vai fazer a conclusão dessa introdução, tá? A conclusão é a parte mais simples, mais rasteira, que você pode até copiar e colar de todas as vezes que você escrever um post, tá? Porque ela só serve para ligar o que você disse na introdução, ou seja, o porquê daquele post existir, né? Aquela introdução ao conceito, com a primeira parte do corpo do seu texto. Muitas vezes você ainda não vai ter uma boa noção do que vai estar no corpo do seu texto, tá? Mas a gente vai falar sobre como quebrar isso um pouquinho depois, tá? Mas essa ligação aqui, essa conclusão, é a coisa que você tem que gastar menos energia, tá? Porque o meu exemplo é: e tudo começa com uma frase. O que eu tô querendo dizer com "e tudo começa com uma frase"? Eu só tô dando a pista para a pessoa de que no próximo capítulo a gente vai falar de como começar a escrever o post. Mas não precisa ser assim, tá? Você não precisa fazer uma ligação que dê noção do próximo parágrafo, não. Você pode simplesmente terminar com "vem comigo, vamos lá, vem comigo que eu vou te dar as dicas, vamos começar", qualquer coisa, tá? Desde que não fique abrupto, tá? E o propósito dessa conclusão, dessa ligação, é que não fique tipo, acabei de falar que eu vou falar sobre dica número 1, sabe? Que não fique uma coisa muito cortada, muito direta ao ponto. Então, bom, nessa hora você escreveria a sua, mas é uma coisa, enfim, de novo, que não precisa gastar muita energia não, tá? Não precisa ter muita dúvida não. Só tenta dar uma amaciada, tenta dar uma arredondada nessa introdução. Quando tiver terminado, volta para cá. Tanto para a introdução, quanto para cada parágrafo do seu texto, quanto para cada capítulo do seu post, tá? E quando eu falo capítulo, são as seções do seu post, né? Que eu sempre recomendo que você tenha, para que a pessoa, enfim, consiga voltar no seu post e referenciar as partes que interessam mais, né? Tanto para a introdução, quanto para cada parágrafo, como para cada parte, seção, né, capítulo do seu texto ou da sua palestra. O fluxo de começar com contexto, partir para informação e terminar com uma conclusão pode ser usado, deve ser usado, tá? Essa fórmula dá para usar para tudo, tá? Então, se você conseguir seguir sempre com o contexto, né, com a informação, com uma conclusão, o fluxo do seu texto vai dar uma melhorada muito grande. Então, vou botar o exemplo aqui geral da minha introdução, dessa introdução fictícia, né? Escrever post de blog é muito difícil. Colocar as ideias no papel parece uma tarefa monumental. Nessas horas, ter me formado em jornalismo me ajuda muito. Então, vim aqui compartilhar com vocês algumas das coisas que me ajudam a escrever um post ou formatar uma palestra. E tudo começa com uma frase. Então aqui a gente deu uma noção para a pessoa do contexto em que isso seria útil. Depois a gente partiu para o que esse post vai ter. E depois a gente deu uma dica sobre o que vai vir depois. Ok? Então, esses são todos os detalhes de uma boa introdução. Só vou beber uma aguinha. Tá. Com a introdução pronta, a gente pode partir para o corpo do texto. Eu quis ser um pouco mais categórico com a introdução, porque se você conseguir escrever uma boa introdução, com aquele fluxo de contexto, informação, conclusão,
você vai conseguir escrever o corpo do texto, porque é mais ou menos a mesma coisa, só que numa escala maior, tá? Porque a gente vai dividir em capítulos, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer com essa introdução e com aqueles 4 pontos em mãos é quebrar o assunto em vários capítulos, tá? E, de novo, é importantíssimo que você tenha capítulos para tornar mais fácil a leitura, para você dar pausa para a pessoa poder parar e poder, enfim, pensar um pouquinho melhor sobre o assunto. E também para a pessoa que está voltando no seu post ou voltando na sua palestra, lembrar que é nessa parte que é aquela informação que ela quer estar. Ok? Então, no caso de você quebrar o assunto em capítulos, em geral, meio que tem 2 caminhos que você pode seguir. Tá? O primeiro caminho que você pode seguir é contar uma historinha. Tá? E esse caso de contar uma historinha significa que você tem que dar mais contexto sobre o assunto para a pessoa poder ver as suas dicas, por exemplo. Então, se, por exemplo, você está contando a história de como você migrou uma aplicação JavaScript para TypeScript, ou como você refatorou views do Django para serem mais performáticas, é sempre bom você dar mais contexto sobre como estava antes, por exemplo. Né? Então, se você precisa dar mais esse contexto, dar mais esse background, essa história do antes para a gente poder falar do depois, é muito bom você seguir esse fluxo dos capítulos serem como se fosse uma história a ser contada mesmo. Né? Como estava antes, quais foram as lutas que você teve, o que você teve de sucesso e qual é o resultado final, por exemplo. Ok? Então, essa é a forma mais fácil de você escrever um post de blog, mas nem todos os posts de blog funcionam nesse formato, porque em alguns momentos você tem vários assuntos pequenos para tratar, né? Ou várias dicas que você queira dar sobre alguma coisa. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre as funções do Lodash que eu mais gosto, ou quais são as ferramentas mais interessantes para gerenciamento de estado em aplicações React. Você não tem um antes e um depois. Você só tem vários tópicos a tratar, né? Então, se esse é meio que o formato do seu post, é um formato mais BuzzFeed, né? 5 coisas que você vai, né? Começa pela que é mais fácil, tá? Começa pela que você tem mais familiaridade, ou que seja mais simples de explicar, ou que faça sentido de explicar antes, porque vai ter uma outra ferramenta depois que você vai apresentar, ou uma outra dica que você vai dar depois, que pode compor, né? Pode estender, pode melhorar essa que tem em cima, ok? E então são meio que esses 2 grandes arquétipos, digamos assim, de posts. E, de novo, o mantra que você tem que ter na cabeça é contexto, informação, conclusão. Contexto, informação, conclusão. Tá? Então, você pode usar isso para ordenar seus capítulos, né? Então, você pode, né, no caso de uma historinha, primeiro você tem que dar o contexto, para depois você dar a informação, para depois você fazer a conclusão, né? E isso também serve para você escrever cada parágrafo do seu corpo do texto. Né? Na oficina, a gente teve que pular um pouco essa parte, tá, esse próximo exercício, porque a gente estava com pouco tempo. Mas aqui seria interessante que você parasse para imaginar quais capítulos esse post poderia ter. Tá? Escreve aí, um embaixo do outro, o que você acha que que você poderia, né, ter como capítulos. E aí ordena eles de uma forma que faça sentido, ou como história, ou como enumeração de coisas, né? E caso você ainda queira seguir com esse vídeo como se fosse uma oficina, tente escrever o primeiro parágrafo do primeiro capítulo, só para você ter um pouquinho mais de texto, só para você poder pensar um pouquinho mais sobre aquilo e só para você poder repetir esse exercício de começar com contexto, colocar uma informação e colocar uma conclusão ou uma ligação para o próximo parágrafo, né?
Então, peço para que vocês façam isso caso vocês estejam acompanhando isso como uma oficina. Depois de um tempo que você está fazendo esse negócio de contexto, informação, conclusão, contexto, informação, conclusão, contexto, informação, conclusão, você vai começar a achar alguns caminhos alternativos, tá? Você vai estar no meio você tá no meio do parágrafo e você percebe que, tipo, em vez de eu fazer uma ligação ou em vez de eu dar essa informação agora, eu posso abordar esse assuntozinho aqui primeiro para depois eu partir para aquilo ali, ou então eu posso fazer uma tangente para eu falar sobre uma ferramenta auxiliar X, ou então, sabe, botar um link para um outro post, o que for, tá? Às vezes você vai achar esses caminhos alternativos que não estão exatamente nesse fluxo de contexto, informação, conclusão, tá? E que podem fazer muito mais sentido para o seu texto, dependendo de como você está escrevendo. Se você achar, isso é um ótimo sinal, porque isso significa que você já tem esse negócio de contexto, informação, conclusão bem batido na sua cabeça. Já se tornou uma prática, já se tornou uma intuição, né? Então, você pode seguir, você deve até seguir por esse caminho, desde que isso não interfira tanto no fluxo do texto, tá? Porque muitas vezes, na hora que você faz essa tangente, isso já aconteceu muito comigo, eu faço a tangente e aí eu percebo que aquela tangente não é uma tangente, aquela tangente é outro post, é outro assunto que eu tenho que escrever sobre. Então, eu paro, eu faço a nota separada sobre aquilo que eu tô querendo falar como tangente e eu coloco o link, tá? Então, é ótimo que você consiga desviar e você consiga ter esse assunto novo ou ter essa maneira diferente de escrever, mas só liga se isso faz sentido nesse post, tá? Com a introdução e com uma parte do corpo do texto e com os seus capítulos, eu gosto muito de parar e fazer uma releitura e uma reescrita, tá? Porque, de novo, escrita de post-blog, ou escrita de palestras, ou escrita de vídeos, de roteiro de vídeos, ou conteúdo qualquer, exige tem essa natureza cíclica, né? Então, é sempre bom parar para reler, para você ver se é aquilo mesmo, se está da forma que você quer, enfim, tá? Então, com a ideia inteira do texto em mãos, né, como eu disse, vale a pena você reler o texto que você escreveu, obviamente, de novo, em voz alta, tentando se colocar, né, tentando imaginar que você está falando para o seu público-alvo, né? Por quê? Porque isso vai te fazer verificar o quão denso o seu texto está. Então, de novo, muitas vezes na hora que você relê de uma forma um pouco mais crítica, você percebe que um parágrafo deveria ser 2. Ou então que você tem um parágrafo que é só contexto. Você não está passando informação nenhuma naquele parágrafo. Ou então você ou então que você tem 2 frases que dão contexto em vez de uma coisa mais simples, né? Nessas horas também você vai conseguir ver onde você consegue colocar respiros no texto. O que eu chamo de respiros, tá? Imagem, exemplo de código ou exemplo do que for que você esteja tratando, tá? Meme, tá? Qualquer coisa que não esteja ali para desviar a atenção, mas que esteja ali para permitir que a pessoa pare e consiga digerir aquela informação que você passou com um pouquinho mais de clareza, tá? Então dá uma imagem para a pessoa ver sobre aquilo que você acabou de falar, coloca um exemplo de código, né, para você poder exemplificar aquilo ali melhor. É sempre bom porque você tira um pouco do cansaço da pessoa, tá? E caso você tenha alguma pessoa de confiança, alguma pessoa mais sênior que você no trabalho, ou algum amigo ou amiga que tenha uma boa noção de como escrever coisas, ou que leia muitas coisas, que seja uma pessoa de confiança, manda esse esboço para ela, manda esse esqueleto do post para essa pessoa, para ver se faz sentido, né?
Mas nesse processo de você colher essa crítica da pessoa que está lendo, é importante que vocês foquem na estrutura do texto e não no assunto, tá? Muitas vezes você vai apresentar, por exemplo, esse conteúdo para uma pessoa mais sênior. A pessoa mais sênior, em vez de falar sobre o seu texto, vai falar: essa parte aqui você tem que explicar isso. E isso que ela te pediu para fazer é um post que essa pessoa poderia estar fazendo, sacou? Então é muito importante você esquecer um pouco o assunto, tá? Claro, se tiver alguma coisa errada ou se tiver alguma coisa que possa ser explicada melhor, tudo bem, mas foca na estrutura do texto, tá? Só coloque coisas a mais ou só retire coisas se fizer sentido para a estrutura do seu texto, tá? Sempre apliquem essa questão de contexto, informação, conclusão, sempre. Esse é o mantra, tá? Você vai usar isso para tudo. E tenta adicionar aquilo que eu falei de respiros, né? Exemplos, imagens, frases de atenção, tá? Esse tipo de coisa. E nesse momento que você recebe uma crítica de outra pessoa, lembra que o post é seu. Lembra que o conteúdo, quem está escrevendo aquele conteúdo, o propósito daquilo ali, aquilo é seu. Então, muitas vezes a pessoa vai dar uma crítica que você discorda. Se você discorda, você não precisa acatar, tá? Então, o texto é seu, você está no seu direito de falar: olha, eu entendo o que você está falando, mas não é assim que eu quero conduzir meu texto, tá? Então, isso daí tem cara de ser um outro post. Ou então, a gente pode explicitar isso melhor de outra forma, tá? Então, esteja no seu direito de aceitar ou não uma sugestão. Beleza? Então, se você tiver alguma coisa, faça isso. Se você não tiver uma pessoa de confiança, pelo menos para reler o seu texto em voz alta, tenta entender onde que você poderia colocar esses respiros, esse tipo de coisa, tá? E com tudo isso em mãos, a gente só precisa concluir, né? E tem alguns detalhes finais que eu queria, algumas dicas que eu queria dar também, que são dicas mais gerais, que não são tanto do fluxo do texto, tá? Mas como que a gente conclui o texto, né? Com as críticas que a gente fez, com as críticas que a gente recebeu, e reescrevendo o que tinha sido reescrito ou relido, ou o que for, a gente já pode começar a finalizar o texto, tá? A parte da conclusão eu acho que é a mais fácil, porque, na minha opinião, tem 3 tipos de conclusão que são muito óbvios, tá? E que dá para usar para quase todos os posts técnicos que eu vi na minha vida. Então, o primeiro jeito de concluir seu texto, o primeiro jeito óbvio de concluir seu texto é com uma revisão, tá? Então, uma revisão simplesmente coloca de uma forma resumida tudo que você falou no texto, tá? E explica para a pessoa o que exatamente ela precisa sair daquele post sabendo, tá? Então, o meu exemplo aqui vimos hoje que Django REST Framework tem muitos pontos de acoplamento, mas que com uma boa estrutura de código podemos testar tudo sem abrir mão da documentação automática. Lembre-se de separar bem a lógica de negócio do framework e testar tudo direitinho. Nos vemos por aí, até a próxima. Tá? O que eu fiz nessa conclusão? Eu falei que, em algum momento do meu post eu falei sobre pontos de acoplamento de Django REST Framework. Eu expliquei como colocar boas estruturas de código para resolver esse problema, né? E eu frisei que é bom separar a lógica de negócio do código do framework. Ok? Então, essas são meio que as 3 coisas que eu gostaria que essa pessoa saísse sabendo do meu post. Então, a revisão é o mais genérico, tá? É o mais... Você não precisa falar, você não precisa descobrir coisas novas na cabeça. Você só precisa repetir o que você quer que a pessoa saiba daquele post sabendo. O segundo grande tipo de conclusão é a opinião, tá? É uma conclusão que diz, resumidamente, qual opinião você deu no seu post.
Isso funciona muito bem para posts que são um pouco mais polêmicos, ou posts em que você tem que falar sobre pontos negativos, né, coisas que te frustram naquela ferramenta, ou naquele processo, ou o que for, tá? Mais um ponto muito essencial de você fazer uma conclusão opinativa é que a opinião já tem que estar no teu texto. Você já tem que ter dado a sua opinião ao longo do texto. Se você está escrevendo a conclusão como uma opinião, e você está dando uma opinião que é diferente do que você já falou no texto, ou que adiciona as coisas que você já colocou no texto, significa que isso é um capítulo a mais, que isso não é a conclusão, tá? Que você tem mais coisa para falar sobre aquilo, né? Então, se você está escrevendo uma conclusão opinativa que não tem a ver com o resto do post, perceba onde você pode colocar aquela opinião, ou perceba que aquela opinião pode ser a raiz de um outro post-blog, tá? Ou de uma outra palestra, enfim. O exemplo que eu dou é... só um parêntese. Isso daqui eu tirei da cabeça, tá? É um mau uso de Django REST Framework no meu trabalho. Então, eu não estou criticando o Django REST Framework não, tá? São parênteses. Mas, enfim. O exemplo seria, o Django REST Framework deixa muito a desejar. Os model serializers, além de lentos, geram um acoplamento muito grande entre os models e a API. Pense bem se ele é a melhor solução, se ele é a melhor opção, antes de entrar de cabeça, e cuidado com os hacks. Nos vemos por aí, até a próxima, ok? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma opinião que é meio que o resumo de... né, se você... No seu post inteiro você falou sobre pontos de acoplamento do Django REST Framework, você falou que ele é lento, você falou que você acopla muito os modelos com a API, você falou que geralmente as pessoas acabam fazendo hacks para conseguir manter essa estrutura. Você meio que já deu essa opinião ao longo do texto, porque você já disse o seu ponto de vista sobre aquilo, você já disse que aquilo é um problema, você disse que aquilo são pontos ruins daquela ferramenta, né? Meu exemplo aqui é com uma opinião negativa, mas pode ser uma opinião positiva também, obviamente, né? Se você está fazendo um post sobre as maravilhas do Svelte Kit, você pode terminar o seu post com uma conclusão de tipo, vimos que o Svelte Kit é maravilhoso e que tal coisa é boa e isso vai melhorar tal e tal coisa na sua vida, tá? Então, é isso. Opinião é o resumo da opinião que você deu ao longo do seu texto inteiro. Então, o terceiro é o mais fácil, tá? O terceiro tipo de conclusão é o mais fácil, que é referenciação. Quando você vai escrever um post de blog, é importante que você pesquise, né? Que você tenha um embasamento teórico sobre aquilo que você está discutindo, né? Toda vez que você vê algum post de blog, ou alguma documentação, ou algum vídeo no YouTube, ou alguma coisa que te ajudou a escrever aquele post, anota, guarda aquele link, porque se você quiser concluir com uma referenciação, é só você falar, olha, onde que você pode adquirir mais informações sobre isso? Olha, tá aqui a documentação da ferramenta que eu estou discutindo. Olha, aqui está o link de um post de blog que me ajudou a pensar sobre isso. Ou aqui está o link para um exemplo de código. Sacou? Essa é a mais fácil de fazer. O meu exemplo é, caso você queira saber mais sobre o Django REST Framework, leia a documentação, link, e veja essa app Django que eu criei com exemplos, link. Não tenha medo de comentar com as suas dúvidas e se quiser dicas sobre casos mais específicos, falem comigo no Telegram da Python Brasil. Nos vemos por aí e até a próxima, né? Você viu até que nesse caso eu até me coloquei como referência, né? Eu falei, olha, se você leu as coisas e você ainda assim quer perguntar mais coisa, saiba que eu tô no Telegram da Python Brasil, manda mensagem para mim, não tem problema, né? Então, a referência não precisa explicitamente ser uma coisa física, né? Uma coisa... Bom, eu sou uma coisa física, mas não precisa ser um texto, não precisa ser um vídeo, não precisa ser... Pode ser uma pessoa, pode ser uma opinião, pode ser um tipo, me encontra no evento tal que eu vou estar semana que vem, sabe? Então, escolhe uma desses três e escreve. Claro, você não vai conseguir muito bem escrever isso, tá?
No caso lá da nossa oficina, a gente falou, vamos escrever essa nossa conclusão com um dos 3. Mas aí eu tive que pedir para as pessoas fingissem que elas tivessem escrito o resto do post. Porque a conclusão a gente só pode mesmo escrever quando a gente terminou o resto, né? Mas, se você achar que é um exercício interessante, eu achei que no momento, com o pouco tempo que a gente tinha, valia a pena a gente exercitar. Finge que você terminou, né? Olha para os seus capítulos, olha para o que você já escreveu e escreve uma conclusão fictícia, tá? Usando um desses 3 arquétipos, ou uma revisão sobre um assunto que você ainda não tratou, ou uma opinião sobre aquele assunto, ou alguma referenciação, tá? Se você fez todas as coisas que a gente colocou aqui como se você estivesse fazendo uma oficina, você já tem um bom esqueleto de um post de blog que você possa escrever. Então, com isso, você já pode começar a escrever seu post, tá? Mas, antes de você ir, eu queria dar umas últimas dicas, tá? Quando seu post estiver um pouco mais pronto, tá? Essas dicas são dicas mais genéricas, mas que fazem muito sentido. Quando seu texto estiver pronto, coloca em bold, né, em negrito, as palavras-chave, tá? É muito legal quando você, pelo menos eu vejo dessa forma, quando eu abro um post de blog e eu percebo que dá para eu fazer uma leitura dinâmica só com as coisas que estão em bold, né? Ajuda muito a pessoa a achar a referência que ela quer quando ela volta pro post também. Então, ênfases são interessantes. E essas ênfases também vêm de você lendo seu texto em voz alta. Tá? Verifica a repetição de palavras. Por exemplo, eu fiz um post há pouco tempo sobre testes de regressão visual. Cara, eu vou falar testes, né? Mas aí eu vi que, eu posso trocar aqui por verificação. Eu posso trocar aqui por checagem, né? Mais uma aguinha porque tá quente. Então, é bom que você tenha em mente que você pode, sabe, trocar uma palavra por outra só para você não ficar se repetindo. Nem sempre é possível, mas é bom, tá? Se você não tá se sentindo bem com alguma parte do texto, se você acha que tá esquisito isso daqui, né? Mas muitas vezes a gente não consegue explicar o porquê, né? Isso daqui tá meio esquisito. Tenta identificar qual foi a frase ou qual foi o termo que tá te deixando desconfortável, tá? Muitas vezes é um termo que você ou não deveria estar usando, ou é um jargão desnecessário, ou então aquela frase tá com um fluxo meio esquisito, ou então você tá com 2 informações numa frase só e você tá se atropelando, sabe? Só tem um problema, tá? Mesmo que você consiga olhar e achar a frase ou achar o termo, de vez em quando é um problema de gramática mesmo, tá? De ordem, de sujeito, predicado, objeto, o que for, tá? Eu fiz faculdade de jornalismo, mas eu não tive aula de português. Então eu não vou conseguir te ajudar com isso. Mas nessas horas, Google é seu amigo, ChatGPT é seu amigo, tá? E uma coisa muito importante, tenha paciência com a sua escrita, tá? Escrever, como tudo na vida, como todas as coisas que você teve que aprender pro seu trabalho, no começo é chato, no começo é complicado, no começo você não vai fazer muito bem, no começo você vai ficar uma coisa esquisita, tá? Então isso exige prática, isso exige tempo, tá? Os seus primeiros posts não vão ser bons. E tá tudo bem, cara. Você ainda vai passar conteúdo para pessoas que vão conseguir se utilizar daquilo, tá? Então, só te peço para você ter paciência, porque é prática, é tempo, tá? E exige sim um pouco de empenho, tá? Então, pega todos aqueles grupos de 4 pontos que a gente levantou lá, tenta fazer um mini post sobre cada um. Você vai perceber que no seu terceiro, no seu quarto, você já vai estar muito melhor, você já vai estar entendendo muito bem como que você quer arquitetar aquilo. Mesmo que continue, sabe, um pouco esquisito. Então, só tenha paciência com você. Pesquisa referências na internet.
Essa é uma coisa muito bom. É muito fácil você explicar isso para designers, porque designers têm isso muito enraizado. Você não sabe o que escrever, você não sabe como escrever. Pesquisa na internet coisas que sejam parecidas com o que você quer escrever. Ou pesquisa blogs que falam sobre aquele assunto que você quer escrever. Tá falando CSS? Vai no csstricks.com. Tá querendo... Enfim. Deu pra entender, né? Pesquisa na internet, dá uma lida. Lê criticamente com aquela coisa, né? Tenta aplicar no texto dos outros a questão do contexto, informação, conclusão. Que aí você vai começar a entender o porquê de você gostar daquele post ou não. Ou como que a pessoa conseguiu explicar isso de uma forma um pouquinho diferente, né? Tudo isso é recurso para você. Você vai ter um repertório maior, você vai conseguir se expressar de formas diferentes. Então, tenta fazer uma leitura crítica de coisas que você pesquisou sobre, tá? E aí, até MDN, que é uma coisa super crua, super técnica e detalhista, até eles têm um formato que é interessante de seguir, tá? Então, dá uma pesquisada. E no pior dos casos, de verdade, começa do zero. Sério, começa do zero. Não tem problema. Não é uma corrida, você não tem que, sabe? Você não tá devendo isso pra ninguém, tá? Vai demorar um bocado para você pegar a prática, vai ser um processo chato. Depois que você internalizar, nossa, tua vida melhora muito. Desde escrever e-mail, até escrever diário, até escrever post blog, até escrever palestra, até escrever vídeo, tá? Começa do zero, porque isso só significa que você quer praticar um pouquinho mais, que você tem mais uma oportunidade para repensar aquela situação, beleza? E para um futuro, tá? Caso você tenha feito isso como oficina, termina o post, pelo menos isso. Termina o post. Se tiver dúvida, se tiver alguma coisa que vocês queiram discutir um pouco mais, manda comentário, não tem problema. Eu demoro às vezes para responder, mas eu respondo, tá? E faz isso, porque ajuda muito na maneira com que a gente até se expressa no dia a dia, tá? Como a gente se comunica com o nosso chefe, com o nosso, né? Então, termina o post, tenta publicar. E mesmo que você não publique, que bom, você já fez um exercício bem interessante. Beleza? E qualquer coisa, tô no Mastodon, @luciano_ratameiro, @bolha.as. Tô no Twitter, Luciano Ratameiro também. E comentários, ok? E se você é da Lab Codes e tá aqui, fala comigo no Slack, não tem problema não, beleza? A gente se ajuda. Era só isso tudo, gente. Obrigado se você viu esse vídeo até o final. E a gente se vê por aí. Até mais.